Olha aí, meu amigo, você lembra daquele vídeo que eu gravei falando que o Haddad estava por um fio? Gilberto Kassab descascou ele publicamente, falou que ele é um ministro fraco. Se você não assistiu, vou deixar recomendado no final para você ver. Mas agora, né, a gente ficou assim levantando uma série de questões, de perguntas. Por que o Kassab está atacando o Haddad? Qual é o interesse dele? O que está por trás dessa história? Esse tipo de coisa nunca vem a público, nunca acontece como aconteceu sem uma autorização prévia, sem uma negociação de bastidores. Ficava a grande pergunta, né? Quem? Quem está interessado e quem está de olho numa possível vaga aberta pelo Fernando Haddad? Talvez a gente não tenha a resposta de quem será o substituto dele, mas ao que tudo indica, o Haddad já sabe quem é o ministro, a criatura de dentro do gabinete ministerial, porque lembre-se, o Kassab não faz parte do gabinete do Lula, né? Não tem nada a ver diretamente com o governo dele, mas quem é o traíra dentro do gabinete ministerial do Lula que ajudou a fazer a caveira do próprio Fernando Haddad nessa história, né? E ele chegou a um nome que já é bastante conhecido por dar umas puxadas de tapete dentro do gabinete ministerial do Lula, que é o senhor, adivinhem quem que é, qual é o nome do camarada? Alexandre Silveira, pois é o ministro de Minas e Energia, o camarada que sacaneou, por exemplo, o Jean Paul Prates lá atrás, né? Naquela época em que houve a questão da Petrobras, aquelas pressões e tudo mais, que culminaram com a cabeça do Prates sendo cortada. Alexandre Silveira venceu essa disputa aí. E, na verdade, já há uma disputa interna do gabinete ministerial entre o Haddad e o Alexandre Silveira, né? Na verdade, a ala política do gabinete ministerial do Lula, que é composta principalmente os caputs, né, os cabeças da ala ministerial política do governo Lula, são o próprio Alexandre Silveira e também o Rui Costa, que é da Casa Civil, né? Então, esses dois camaradas vêm tendo atrito com o Fernando Haddad já há muito tempo, já tem rolado todo um constrangimento nesse sentido, né? Tem rolado aí também umas críticas públicas e etc. Agora, o fato é que o Alexandre Silveira, para além de ter esse problema aí, ele é do partido, né? Ele é do partido do Gilberto Kassab. Ele é uma indicação do próprio Kassab nesse sentido aí para compor o gabinete ministerial do Lula. E tem um ministério muito bom, tá? Minas e Energia é um negócio muito importante e que tem uma relevância dentro de um governo como o Lula muito importante, porque é um governo intervencionista que quer ficar congelando preços, quer dominar estatais como a Petrobras e até a Vale, que não deveria ter nada a ver com o governo. Tem a questão da transmissão de energia elétrica, do preço dos combustíveis, investimentos, impostos e não sei mais o que. Tudo que o PT gosta bastante porque é um mar de corrupção que a gente conhece bem. Então, é um cara aqui que tem, o Alexandre Silveira tem um ministério muito bom nessa história aí, né? Então, o que acontece? Na verdade, o Silveira não só é do PSD, né? Ele é secretário-geral do partido do qual o Gilberto Kassab é dono. Então, na verdade, ao que se consta aí, né, a suspeita que paira lá no Ministério da Fazenda é que o Alexandre Silveira estimulou o Gilberto Kassab, o chefe dele dentro do PSD, para publicamente criticar o Fernando Haddad, dar aqui uma estocada pública, né, uma esfaqueada pública no Fernando Haddad para enfraquecer o ministro da Fazenda. E é o ponto que eu falei no tal vídeo lá em que eu comentei essa declaração do Kassab. A gente tem visto muito isso, tentativas de queimar o filme do Haddad de gente do PT, Gleisi Hoffmann, Capitão Cueca, Paulo Pimenta, dentre outros aí. Nomes ali do PT que tem aquela característica mais comunista, mais vermelha, mais foice e martelo mesmo. Só que enquanto é só o PT criticando, fica parecendo uma disputa de bairro, uma disputa de poderes dentro do partido, disputa de protagonismos. Quando vem uma crítica externa de um partido da base aliada, ok, mas que não é o PT e que não necessariamente vota com o PT, essa crítica tem um ar um pouco mais técnico. E quando você lembra, né, que o Kassab faz parte aqui do gabinete do Tarcísio de Freitas, que obviamente é um político de um espectro político oposto, um espectro ideológico oposto ao Lula, parece aqui ser uma crítica, a do Gilberto Kassab,
com um viés assim mais de centro. Não é um interesse em participar do gabinete ministerial, não é um interesse em ter uma boquinha maior no governo, é um interesse no melhor para a economia. Pelo menos a ideia é que seja ventilado dessa forma. Ou seja, é uma crítica ao Fernando Haddad que não vem aparentemente olhando, né, sob essa roupagem, essa maquiagem aí. É uma crítica que não vem do setor político esquerdista, ultra-esquerdista do PT, aquele pessoal que quer implantar o comunismo no Brasil e acabou. Porque quando essa crítica é feita, a Gleisi Hoffmann fala que não, tem que abaixar a taxa de juros na marra, tem que cortar aí, tem que ter gasto público, gasto é vida e coisas do tipo. O pessoal nem leva a sério. Ela tá criticando o Haddad por isso, ninguém leva a sério. Ninguém acha que o Haddad vai ser trocado por alguma insanidade parecida como essa aí, né? Então é o tipo de crítica que não repercute na popularidade e no capital político do Fernando Haddad. Agora, quando vem um negócio de outro espectro político, que não é tão à esquerda quanto o PT, é alguém, entre aspas, desinteressado nessa história, aí a crítica fica muito mais fundamentada e enfraquece mais o Fernando Haddad, que no fim das contas é o grande interesse nessa história. Agora, por que o Alexandre Silveira tá puxando o tapete do Haddad? Eu não sei. Qual é o interesse dele nessa história? É ele próprio ir para o Ministério da Fazenda? Imagina só um Alexandre Silveira no Ministério da Fazenda, não é? Não sei se o Lula toparia colocar um cara tão fora da manipulação dele assim. Porque o Haddad, querendo ou não, é do PT. E aí o Lula poderia colocar outro indivíduo do PT ou muito ligado ao PT historicamente. Então, né, o Alexandre Silveira, conforme eu falei, já tem um cargo muito bom, já tem uma relevância grande. Não sei se seria o caso dele migrar para o Ministério da Fazenda. Ajudaria, se fosse a ideia fosse essa, ajudaria a entender por que o Kassab entrou nessa história, porque ganharia um ministério mais forte ainda para o seu partido, talvez mantendo o Ministério de Minas e Energia ainda com outro nome do seu governo. Ou talvez acabe sobrando uma indicação de outro indivíduo aí que vai ter as bênçãos do próprio Alexandre Silveira para assumir o Ministério da Fazenda caso Fernando Haddad venha a cair em desgraça mesmo, né? O Haddad sabe disso, que ele está com um problema sério neste momento, que todas as armas estão voltadas contra ele, ele é a bola da vez nessa história. É curioso, né, que eu sempre falo, Haddad é um incompetente, péssimo ministro da Fazenda, como foi péssimo em tudo que ele fez, só que as opções são piores e tem gente pior do que ele no gabinete ministerial do Lula. Caramba, Nízia Trindade, meu amigo. Olha Nízia Trindade. Brasil batendo recorde de dengue, de Covid e coisas do tipo. Aí um monte de doença pra tudo quanto é lado. E ela tá lá firme e forte no mandato dela. Claro que tem interesse do Centrão nessa história também. Marina Silva. Caramba, Marina Silva. Recorde de queimadas no Brasil e ela tá lá estável no Ministério do Meio Ambiente. Por que que é o Haddad que tá na corda bamba? É claro que a gente só pensa no seguinte, que duas alternativas na verdade, né? A menos danosa delas é o Lula tá vendo o problema no capital político dele por causa da economia, vai entregar alguém para salvar a si próprio, vai queimar o Fernando Haddad, vai falar a culpa foi dele. Vou colocar um cara melhor para fazer um trabalho melhor na economia. Talvez até coloque um cara melhor mesmo, né? E aí vai sair preservado dessa história forte para 2026. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, e aí é triste mesmo, é o seguinte. O pessoal tá achando o Haddad muito de centro, tá achando que o Haddad está muito controlado, não tá fazendo aquela política intervencionista keynesiana que o pessoal queria, vão sacar ele e colocar um cara ainda mais desastroso na economia. Aí, meu amigo, é ladeira abaixo, a coisa vai desandar por completo, né? Enfim, fica aí o palpite. Qual é o seu palpite nesse sentido? Eu não tenho certeza do porquê que o pessoal quer que o Haddad saia. Acho que é um desses dois motivos aí, mas tudo indica que o Alexandre Silveira, o traíra, está arquitetando essa história, né? Não é por outro motivo, inclusive, que o Arthur Lira reclama aqui do desequilíbrio, né, no primeiro escalão do governo Lula, no gabinete ministerial dele e tudo mais, né? E ele falou que o seguinte, que o governo primeiro tem que resolver esse ponto. É claro que aqui o Arthur Lira, que muito provavelmente vai integrar o gabinete ministerial do Lula, tal como o Rodrigo Pacheco, se bobear ele tá querendo aqui aquele ministério da integração, né? Como é que é o nome? Daquele ministério do cara que faz ali a articulação do governo. Tem um ministério ali para isso.
eventualmente até a Casa Civil ele deve estar pleiteando, né? Então, aqui provavelmente tem uma indicação para ele em algum ministério. Isso aqui indica para mim certamente que ele vai compor o gabinete ministerial do Lula em algum momento não muito distante, só não sei em qual cargo. Será que ele está querendo mexer com a articulação do governo e está jogando essa história aqui, mandando esse papo já para cimentar o caminho dele como um conciliador dentro de um gabinete ministerial que tem esse tipo de coisa acontecendo? Puxada de tapete e facada nas costas? Não sei, mas muito em breve nós saberemos sem sombra de dúvidas. Vou deixar recomendado aqui então o vídeo em que eu falo do Fernando Haddad, de como o Kassab queimou ele na cara dura e que tem motivos por trás dessa história, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.